Nessa madrugada, eu tenho uma palavra de Deus para você hoje. Paz e luz para você, que o nosso Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus. Em Mateus capítulo 18, a partir do versículo 1, Jesus nos ensina quem é o maior no reino dos céus. E ele diz assim: aproximando-se de Jesus, os discípulos, perguntando, disseram: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Olha só que coisa maravilhosa Jesus falou. E o que a gente aprende com isso? Eu vejo a minha filha, Manu Carvalho, de 8 anos de idade, olhando para o pai dela e correndo para os braços dele numa confiança plena. Ela é uma criança, tem um coração de criança, comportamento de criança, ela tem a inocência de uma criança e ela tem no pai a proteção, na mãe a proteção, o senso de direção ela tem nos pais. O Davi, meu filho primogênito, já tem 12 anos. E às vezes ele quer entender por que tem que fazer algumas coisas. E isso às vezes coloca ele em perigo. Porque às vezes tem situações que a gente manda fazer rápido e uma criança, sem entender, vai lá e faz. Agora o adolescente às vezes pergunta: mas por que eu tenho que fazer isso? Não, mas eu não estou com vontade de fazer isso agora. E às vezes ele fica em perigo. Agora o Daniel, ele tem 2 meses de vida, meu filho também. E precisa do pai e da mãe para absolutamente tudo. E tem plena confiança na gente. Quando Jesus fala assim, que a gente tem que fazer como criança, ele está dizendo o seguinte: tenha a humildade de uma criança de reconhecer que eu sou o pai. Obedece o que eu estou falando, corre para o meu colo, porque em mim você tem abrigo, em mim você tem proteção, em mim você recebe direção para a sua vida. Às vezes sem entender, simplesmente faça o que eu estou dizendo, porque eu sou o teu pai. Não há lugar mais seguro do que no meu colo, no meu abraço. Não há lugar mais próspero, não tem riqueza maior do que comigo, porque eu sou o seu provedor. Eu sou por você. Então, quando Jesus fala que o maior de todos no reino dos céus é aquele que faz como uma criança, é porque não tem como você viver uma vida regada de paz, de alegria, de prosperidade, se você não tiver plena confiança no Pai. Se você não descansar em Deus. Quando eu falo para minha filha Manu assim: fica tranquila que a mamãe vai fazer, ela esquece daquela situação, daquele compromisso e fica tranquila porque ela sabe que a mamãe vai fazer. Agora, quando eu falo com meu filho Davi: fica tranquilo que a mamãe vai fazer, ele fica me lembrando: mãe, tem que fazer isso. Mãe, não esquece. Mãe, porque ele sabe que a mamãe é ser humano, é falho e pode acontecer de eu esquecer. E ele tem essa preocupação, aí fica na cola, né? E às vezes a gente faz isso com Deus. Só que eu sou uma mãe falha, porque eu sou ser humano. Deus é Pai perfeito. E Ele não fala assim:
Faça como um adolescente. Faça como um jovem. Faça como você bem entender. Ele fala, faça como uma criança. Confie totalmente em mim. Se torne uma criança diante de mim. Porque se você não fizer isso, de modo algum você vai desfrutar do reino dos céus. O apóstolo tem um louvor que ele canta que fala assim, o reino dos céus é das crianças. E essas crianças são as crianças pequeninas, sim, mas são para todo aquele que se faz como uma criança diante de Deus. Confia que Ele vai resolver, confia que Ele vai cuidar, confia que Ele vai prover, porque só Deus é o Senhor. Ainda que tudo falhe, ainda que teu pai e tua mãe te abandone, ainda que tudo possa parecer fugir do seu controle, Deus não falha, Deus jamais te abandonará, Deus jamais perde o controle das coisas. Agora, Ele vai fazer na vida daquele que confia nele. Como eu preguei ontem na transmissão, né? Quem crê na pregação, quem dá crédito a essa pregação, na vida dessa pessoa, o braço forte do Senhor será manifestado. Agora, quem não crê, quem não confia, quem não obedece a Deus, não pode esperar que Deus faça algo em troca na sua vida. Ele vai responder sua fé. Se a sua fé é duvidosa, se a sua fé é questionadora, Ele vai deixar você buscar as suas próprias respostas. Ele vai buscar você, Ele vai responder você, deixando com que você fique aí, se afogando nas suas dúvidas e questionamentos. Agora, se você faz como uma criança, obedece a Deus, confia que tudo está no seu controle, se você faz como uma criança e é humilde perante Deus e reconhece, Pai, eu preciso do Senhor. Eu preciso que o Senhor faça, porque se o Senhor não fizer, ninguém fará por mim. Então, se você fizer como uma criança, se você ouvir a Deus, então você vai viver, sim, o reino dos céus, o melhor dessa terra na sua vida. Pense nisso. Hoje é segunda-feira, nós temos às 19 horas a segunda apostólica, no Santuário da Pampulha, com o apóstolo. Eu vou estar junto com o apóstolo. E você que é de BH e Grande BH, é claro que você não vai deixar de estar presente com a gente, né? Vai ser maravilhoso. Agora, se você é de outro estado, outra cidade, e você não vai conseguir estar conosco presencialmente, você pode estar conosco no santuário, que vai ter transmissão ao vivo para todo o Brasil. Que Deus abençoe você e sua família. Nós vamos agora à oração da madrugada. Feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, é madrugada e eu te agradeço por esse dia que terminou e esse que começou. E o Senhor é tão bom conosco. Obrigado pela vida, obrigada pela fé, obrigada porque o Senhor está conosco. Onde quer que a gente ande, o Senhor está conosco. O Senhor está conosco no santuário, o Senhor está conosco em casa, o Senhor está conosco no trabalho, na escola, no caminho do trabalho, da escola. O Senhor está conosco. O Senhor está conosco em todo o tempo. O Senhor é maravilhoso demais. E a tua palavra, Pai, diz que toda a natureza fica ansiosamente aguardando a gente manifestar a nossa fé. E nós estamos, Senhor, em jejum, em preparação, nos consagrando para a sexta-feira da paixão no Monte Manaim, que é o dia dos grandes milagres do Senhor, naquele lugar forte e poderoso. E com tanta fé nós vamos lá buscar o milagre que só o Senhor pode fazer na nossa vida. Vou apresentar a vida de cada pessoa que ora comigo agora, onde quer que esteja. E eu tomo posse de um dia vitorioso. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Muito bom dia para você, meu amado irmão, minha amada irmã. Um forte abraço. Paz e luz para você. Grande e misterioso Jeová, sua voz está no vento, está no fogo,
Jeová é o seu nome, o soberano, eu sou o que sou. Ele é o princípio e o fim. Antes dele nada existiu. Como o nosso grande Deus, ninguém. Como o nosso grande Deus, ninguém. Se o mundo inteiro se levantar contra você e os demônios quiserem te enfraquecer, é só você gritar pelo Deus Jeová e o povo vai descer. Tocar. Você é o protegido do poderoso Deus Jeová, como o nosso grande Deus, ninguém. Como o nosso grande Deus, ninguém. Se o mundo inteiro se levantar contra você e o